Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje abrimos a semana de Soundbite com a Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! E abrimos com umas boas-vindas à corrida presidencial. Luís Marques Mendes sobre Gouveia e Melo. Vamos ouvir. Havia-se artigo de opinião como uma declaração de candidatura à presidência da República. E por isso saúdo Gouveia e Melo por essa declaração de candidatura. Eu neste momento quero ficar-me apenas com uma saudação, por dar as boas-vindas à maratona presidencial e acrescento que vamos ter aqui boas oportunidades e ricas oportunidades para um bom debate de ideias. Luís Marques Mendes dá as boas-vindas a Gouveia e Melo depois de ter publicado um artigo de opinião na última sexta-feira no Jornal Expresso, onde se mostra entre o socialismo e a social-democracia e deixa uma crítica muito clara a quem faz carreira partidária, a quem fez carreira partidária. Vamos começar por aí, Helena. Foi uma boa carta de apresentação de candidatura de Gouveia e Melo ou o texto que saiu na semana passada no Expresso ficou muito aquém das expectativas? Olha, a mim parece-me que foi uma boa carta julgada, não é, por Gouveia e Melo, porque foi a primeira apresentação dele. Deixa-me dizer que realmente estamos numa situação estranha. Olha, cómica. Porque temos Gouveia e Melo é candidato, ainda não apresentou, mas fez aquele texto que é uma espécie de manifesto. António José Seguro o mesmo. Gostei da forma como o Expresso o descreveu, como um proto-candidato, não é? Portanto, no fundo é isso mesmo. Exatamente. É o portanto, estatuto. São candidatos assumidos, os dois são candidatos assumidos, mais aquele que já se apresentou oficialmente, que é Marques Mendes. Mas parece-me que aquele texto de Gouveia e Melo foi uma boa apresentação, mas acho que foi ao mesmo tempo eu acho que tem ali características algo perigosas. Perigosas, digo eu, como a comentar aquilo, porque do ponto de vista dos objetivos de Gouveia e Melo acho que está muito bem. Porquê? Porque por cada elogio que o Gouveia e Melo faz aos partidos, faz 10 críticas. Porque a determinada altura diz que são muito importantes os partidos para a constituição do regime democrático que existe, mas depois esforça-se por a cada parágrafo a desfazer os partidos, até com uma linguagem muito forte, de conluios, de negociatas, não é bem negociatas, termos muito fortes. Deixa um clima de suspeição em quem faz carreira política. Exatamente, é isso. E quem lê aquilo, a ideia que aquele texto projeta é que um dos problemas, ou que a culpa por algumas das coisas, dos problemas que Portugal tem neste momento, a culpa é dos presidentes da República que nós tivemos e que vieram dos partidos. É isso que está lá. E é essa ideia que Gouveia e Melo quer cavalgar. Mas se nós formos ver bem, ela não é justa, porque os partidos podem ter cometido muitos erros e ter vícios, atenção, que têm, e nós vimos há pouco tempo a Operação Tutti Frutti, que aí exemplifica bem o pior que os partidos podem ter, mas no caso dos presidentes, e só indo pelos mais recentes, nós tivemos Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o mais defensor de António Costa e da Geringonça. No primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa enervou, indispôs todas as pessoas de direita deste país contra ele por causa do apoio que deu a um governo que podia ser frágil, mas não foi. E foi muito importante o apoio que ele deu. Portanto, aquela lógica de terem que ser presidentes fora dos partidos para não terem ligações e não ficarem dependentes da rede dos partidos, ali não fez sentido. É lógico que depois Marcelo teve aquela situação de dissolver o Parlamento e podiam não ter feito quando António Costa se demite, mas olhando mais para trás, eu ia mesmo a Cavaco Silva. Se Marcelo foi importante com Geringonça, Cavaco Silva também foi, porque temos que nos lembrar que uma das virtudes da Geringonça foi haver um papel escrito e eles terem que comprometerem-se, os partidos terem comprometido por escrito a uma série de condições sobre orçamentos e sobre moções de censura. E isso não teria existido se Aníbal Cavaco Silva, que era contra, tinha muitas dúvidas da Geringonça, mas se não tivesse exigido aquilo, Portugal não tinha tido politicamente o caminho que teve.
E, portanto, aí acabou por dar uma ajuda à esquerda. E o caso, quer dizer, é impossível nós não voltarmos a falar do caso de Jorge Sampaio, que aceitou a ida de Durão Barroso e não demitiu o governo, não dissolveu a Assembleia, provocando uma crise no seu partido. Ferro Rodrigues, que era líder do PS, que era amigo pessoal de Jorge Sampaio, e foi uma zanga que durou vários anos, depois mais tarde fizeram as pazes, e foi visto como uma traição. O PS achou que o Presidente estava a fazer algo que era impossível fazer, e, portanto, nós temos vários exemplos de situações difíceis em que os Presidentes tiveram que tomar decisões contrárias aos seus partidos de origem. Portanto, é completamente injusto e, a meu ver, perigoso criar a ideia, ou fazer uma narrativa nova, criar uma narrativa nova de que um dos problemas deste país é os presidentes emanarem de partidos. E é isso que me custa, e é isso foi isso que eu retive do texto. Agora, tu achas foi que o texto útil, foi populista? Acho que foi populista, mas foi útil para Gouveia Melo? Foi, porque é exatamente aquilo, é a semente que ele quer plantar, e está a conseguir, porque acho que tudo aquilo que ele diz é bem recebido, está a ser bem recebido pelas pessoas, e cada vez que Marcos Mendes ou outras figuras vêm dizer que é preciso alguém que conheça os partidos e que Gouveia Melo não tem experiência, são prendas que estão a ser dadas a Gouveia Melo. Eu acho que ele deve aplaudir cada vez que houve essa crítica, porque quanto mais fizer essas críticas, quanto mais se afastar mais dos satisfeito partidos, ele mais ficará. gás, né? E, portanto, o que está a acontecer agora são os outros candidatos ou os outros protocandidatos que estão a dar os maiores argumentos para as pessoas votarem em Gouveia Melo. E eu acho que é essa situação intricada, é assim que nós estamos. No meio disto tudo, Helena, o que nós vemos é que Gouveia Melo, com este discurso, dificilmente se torna imbatível, não é? Porque os portugueses estão muito cansados dos partidos tradicionais. E ele está a aproveitar isso. E há outra coisa também importante naquele artigo, que é uma coisa que se tem falado pouco, e que ele foi direito ao ponto, que para mim era uma curiosidade que eu tinha. O enquadramento político dele, não? Em que circunstâncias é que se dissolve o Parlamento? Esse. Porque ele foi muito direto. Sim, e exatamente. se tu vires os outros candidatos... Nós tivemos já Marcos Mendes um dia ainda antes de ser candidato, uma vez na SIC Notícias ele diz que não faria, se fosse presidente, não faria a mesma interpretação que Marcelo Rebelo de Sousa. Percebes que ele nessa parte quer distanciar-se, mas Gouveia Melo no artigo foi muito claro ao dizer as circunstâncias em que dissolvia. E uma delas, lá está, também é muito populista, é ele dizer que é uma... Se o governo não cumprir o programa. as promessas. Exatamente. Eu acho que nunca ouvimos, eu não me lembro de ter ouvido um candidato a presidente colocar as questões nestes termos. Dificilmente não teríamos tido algum governo a durar 4 anos neste país. Exatamente, é que isso depois permite que a interpretação é que será feita. Eu, por exemplo, lembrei-me, há uma discussão que agora que está premente, que tem a ver com a segurança social. Este governo nomeou um grupo de trabalho para estudar uma reforma da Segurança Social e, entretanto, que é uma coisa que preocupa muitas pessoas, e o próprio Ministro das Finanças já veio dizer numa entrevista que, para ficar muito claro, que as mudanças que vierem a ser propostas pelo grupo de trabalho, as que o Governo achar que quer tomar como suas, só serão apresentadas numa próxima legislatura, porque o Governo entende que tem que ir a eleições com essas propostas que eventualmente vier a ter, e ter que ser essas propostas serem sufragadas em eleições, porque de outra forma seria uma espécie de enganar as pessoas, porque o mandato que tinha não era para fazer as alterações na Segurança Social. Quando eu ouvi Gouveia Melo dizer isso, pensei assim, bom, então imaginemos uma pessoa que pensa assim, quer dizer que se este Governo um dia, depois de ter dito isto, vier a fazer o contrário, se Gouveia Melo fosse presidente, dissolvia. E isso é uma coisa grave. Parece-me que as pessoas iriam perceber, aceitar que isso seria uma quebra desse compromisso. Mas é muito lato eu acho que aí Gouveia Melo vai ter que se explicar melhor, porque dizer só não cumprir as promessas, acho que há aí matéria por onde Gouveia Melo vai ter que se explicar melhor. Helena, um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.